Esta é a nossa oitava videoaula do curso Operações Fundamentais. Hoje, na aula anterior, nós trabalhamos o conceito da fração. Hoje vamos ver que dá para se somar frações e vamos ver também que dá para se subtrair frações, o que caracteriza as frações como um conjunto numérico, já que eu posso estabelecer operações para ela. Observe este retângulo. Este retângulo ele foi dividido em 10 partes iguais, ok? Veja bem, nós temos uma parte dos retângulos que estão pintados de azul, outra parte que está pintada de vermelho e outra parte que não está pintada. O que nós vamos escrever agora é uma expressão para a parte que está pintada de azul, para a parte que está pintada de vermelho e uma parte que está pintada. Veja bem, pelo que vimos na aula passada, a parte que está pintada de azul tem a fração 3 décimos. Não é verdade? Porque são 3 partes de 10. Pode contar. Já a fração que está pintada de vermelho são 2 décimos. Porque são 2 partes de 10. Ok? E a fração que representa todas as partes pintadas é o que? São 5 partes pintadas. Veja, 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes pintadas. Então, a fração seria 5 décimos. Mas perceba o seguinte. Essas partes pintadas, que são os 5 décimos, que é tudo pintado, é a soma das partes pintadas de azul mais as partes pintadas de vermelho. Então, eu posso dizer que as partes pintadas de azul, que é essa aqui, mais as partes pintadas de vermelho, que é essa aqui, é igual a 5 décimos. Novamente, isso tem que ficar bem claro. Veja, eu estou somando a fração das partes pintadas de azul com a fração das partes pintadas de vermelho e estou dizendo que é quanto está pintado, que é 5 décimos. Veja que interessante, que nos dois casos, quando eu somei, os numeradores são iguais, 10 e 10. E o resultado deu o mesmo denominador, 10, e foi a soma dos numeradores, 3 mais 2, 5. Bom, isso aí tem que ficar bem importante. Tem que ficar bem claro na mente, certo? Então eu vou dar mais um exemplo que vai mostrar que sempre na soma, já posso adiantar o resultado, cujos denominadores são iguais, eu vou repetir os denominadores e somar os numeradores. Se você não está lembrado o que é um denominador e o que é um numerador, é fácil. Numerador é a parte que fica em cima da fração. E denominador é a parte que fica embaixo na fração. Bom, o que nós vamos fazer agora é mostrar outro exemplo disso. Veja, o trajeto de uma maratona foi dividido em 7 marcos. Alex percorre 2 marcos na primeira hora da maratona e na hora seguinte ele percorre mais um marco. Nessas 2 horas, qual é a fração que representa o deslocamento concluído por Alex? Veja bem, para resolver isso, eu posso pensar na trajetória da maratona dessa maneira, que está dividida em 7 partes, certo? Se está dividido em 7 partes, na primeira hora ele faz 2 partes desse trajeto. Então a fração que representa a primeira hora é 2 sétimos, que ele conclui 2 marcos desses 7. Já na segunda hora, ele conclui 1 sétimo, certo? Uma parte de 7. Veja bem, quantas partes ele se deslocou? Obviamente foram 3. 3 partes de 7. Mas veja que coisa interessante. O que ele se desloca na primeira hora?
mais o que ele se desloca na segunda hora é o que ele se desloca no tempo todo, nessas 2 horas. E quanto foi? 3 partes. 1, 2, 3. De 7. Então, 3 sétimos. Então, mais uma vez, chegamos ao resultado que quando os denominadores são iguais, como você vê aqui e aqui, para somar 2 frações, basta repetir o denominador. Percebam que o 7 repetiu. E somar os numeradores. 2 mais 1, 3. Bom, vou escrever essa regra. E essa é a regra que a gente vai utilizar, basicamente. Mas lembre-se, isso quando os denominadores forem iguais. Que são denominadores, essas partes de baixo aqui, ó. Ok? Nos 2 exemplos acima, nós vimos o quê? Que para a soma, era só repetir os denominadores e somar os numeradores. Isso sempre é válido quando os denominadores forem iguais. Então, nós vamos definir a regra para a soma de fração com o mesmo denominador. Então, veja, a soma de 2 frações com o mesmo denominador obedece à seguinte regra. Soma-se os numeradores e repete-se os denominadores. Certo? Então, vamos lá. Vamos aplicar isso e você vai ver que é muito simples. Vamos aplicar essa regra mais os conhecimentos que aprendemos na aula passada sobre simplificação de frações. Então, se você não lembra disso, volte para a aula de número 7, que é sobre simplificação de fração. Então, vamos para o exemplo 1. No exemplo 1, nós temos, para determinar o valor de 12 sobre 15, ou 12 quinzeavos, certo? Mais 13 sobre 15. Perceba que os denominadores são iguais. 15 e 15 aqui. Se isso aconteceu, tranquilo. Pela regra, o que é que eu faço? Somo os numeradores, então fica 12 mais 13 dividido por 15. 12 mais 13, 25, dividido por 15. Na aula passada, nós aprendemos como simplificar isso. Divide por 5, tanto 25 quanto o 15, né? Então, dividindo aqui por 5 e dividindo aqui por 5, eu fico com o quê? 25 dividido por 5, 5. E 15 dividido por 5, 3. Então, esta fração, a soma dessas 2 frações aqui, representa este resultado, que é 5 terços. Então, viu que não é difícil? Vamos para o exemplo 2. Existe toda uma mitologia, né, na escola sobre fração, dizendo que ela é difícil, ela é complicada. Na verdade, não. Se você entende a ideia, que é o importante na matemática é entender a ideia, essas operações se tornam simples, porque você sabe de onde elas nascem. E esses exemplos, você entendeu. Tenho certeza que a soma de fração tem uma regra clara. Nesses 2 exemplos você viu isso. Então vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo é 24 sobre 10 mais 1/10. Bom, mais uma vez, nós percebemos que os denominadores são iguais, ó. Igual e igual, certo? Se são iguais, tranquilo, é só somar os numeradores, então 24 mais 1, e repetir o denominador, 10. Então fica 25 sobre 10. Do mesmo jeito que no exemplo anterior, eu divido por 5 embaixo e 5 em cima, que não altera o valor da fração. Novamente, se tem dúvida nisso, veja a aula anterior. 25 dividido por 5, 5. E 10 dividido por 5, 2. Então, o resultado dessa soma é 5 meios. Vamos agora para o exemplo 3. No exemplo 3, nós temos já um caso que pode parecer inicialmente meio complicado, mas na verdade não é. 1
sobre 12 mais 5 sobre 12 mais 4 sobre 12. Se parar um pouco para pensar, eu não fiz uma regra para quando fosse 3. Mas nós podemos transformar essa soma 2 em 2. Então, primeiro soma esses dois e depois somo com esse. Então, quando somarmos esse aqui, vai ficar 1 mais 5 sobre 12. Veja que eu estou fazendo só a soma dessas duas frações aqui, certo? E estou ignorando essa por enquanto. Então, repito, já que eu não fiz nada com ela. Mais 4 sobre 12. Isso é igual a quanto? 6 sobre 12 mais 4 sobre 12. Perceba que eu pude somar desta maneira porque os denominadores são iguais. Ó, 12 e aqui 12 também. Bom, esse programa ele é meio estranho, eu já falei isso em alguma aula, porque algumas vezes eles reconhecem os círculos que eu tento fazer, outras não, né? Mas é a vida. Então aqui, perceba novamente que os denominadores são iguais. Ó, agora ele reconheceu, que coisa fantástica. Que os denominadores são iguais. Se os denominadores são iguais, para somar isso, é só somar os numeradores e repetir o denominador. Então fica 10 sobre 12. Bom, se você parar um pouco para pensar, tanto 10 quanto 12 divide por 2. Então, para simplificar, eu divido por 2 em cima, divido por 2 embaixo, que não altera nada o valor da fração. E fica 5 sobre 6. E esse é o nosso resultado. Mais um exemplo. Exemplo 4. No exemplo 4, nós temos outro caso com 3 somas de frações, que vai ser 2 oitavos mais 1 oitavo mais 3 oitavos. Como eu falei, faz 2 por 2, isoladamente, tranquilo. Por quê? Porque a soma eu posso, se eu tiver 1000 somas, eu não preciso resolver as 1000 de uma vez. Eu posso resolver de duas em duas, porque aí vai ficar mais fácil. Então agora, como é que podemos fazer isso? Perceba que os denominadores são iguais. Ó, já não reconheceu. Se os denominadores são iguais, o que é que acontece? Eu somo os numeradores. Então vai ficar 2 mais 1 sobre 8. E eu não mexi nesse treco aqui, então só repito, né? Então mais 3 sobre 8. 2 mais 1 é 3 sobre 8. Mais 3 sobre 8. Perceba novamente que os denominadores são iguais. Se os denominadores são iguais, soma os numeradores e repete-se o denominador. Então dá 6 sobre 8, que dividem por 2, tanto em cima quanto embaixo. E lembrando, isso não altera o valor da fração, como foi discutido na aula de número 7 das operações fundamentais. Então fica 3 quartos. Bom, e se eu quiser, no lugar de somar, subtrair? Vamos perceber o seguinte. A soma, a subtração é o caso especial da soma, certo? Oxe, como assim? Como assim? Vou mostrar agora. Nas aulas passadas, nós tínhamos aprendido a trabalhar com os números negativos. Então, por exemplo, se eu pegasse 10 menos 3, certo? Eu podia pensar isso como 10 mais menos 3, né? E eu podia pensar também nisso como que, lembrando que eu falei que a ordem da soma não altera, menos 3 mais 10, certo? Então, quanto seria menos 3 mais 10? Você sabe que é 7, ok? Vamos pegar outro exemplo, certo? Então, veja bem, que eu peguei uma subtração e usei ela como se fosse uma soma. Aqui, esse trecho quer dizer isso, que a subtração nada mais é do que um caso especial da soma. Ele não reconheceu que eu quis fazer um retângulo. Vamos ver se ele agora reconhece. Reconheceu. De maneira troncha, mas tudo bem.
Então vamos pegar outro exemplo, certo? Quanto seria 20 menos 8? Usando a ideia, seria a mesma coisa que 20 mais menos 8. Lembrando que agora esse menos aqui representa o sinal do número 8, né? Não é que eu estou retirando o 8 não mais. Então, 20 mais menos 8 é a mesma coisa que menos 8 mais 20. E a gente aprendeu isso nas aulas anteriores. Isso dá 12. Certo? E para mais um exemplo, nós podemos ver o quê? Que 12 menos 5 pode ser escrito como 12 mais menos 5, que é a mesma coisa que menos 5 mais 12, que é igual a 7. Então perceba que nesses três casos, eu utilizei a subtração como se fosse um caso especial da soma, e deu o mesmo resultado que já esperávamos, certo? Isso significa o quê? Que a subtração é um caso especial da soma. Logo, se ela é um caso especial da soma, todas as propriedades da subtração são as propriedades da soma. Como eu disse. Logo, lendo aqui então, só para relembrar, a subtração é um caso especial da soma. Assim, todas as regras operacionais da subtração são as mesmas das adições. Então, se eu tiver uma subtração de frações com o mesmo denominador, as regras vão ser as mesmas das somas. Veja aqui o exemplo 5. No exemplo 5, nós temos, para determinar o valor de 12 sétimos, menos 6 sétimos. Veja bem, os denominadores são iguais. Aqui é 7, aqui é 7. Então, eu repito o denominador e subtraio os numeradores. Então, fica 12 menos 6 dividido 7, sobre 7. Novamente, algumas vezes vocês percebem que eu uso a palavra dividido no lugar de sobre. Por quê? Porque no futuro nós vamos aprender que a fração também representa uma divisão. Então, quanto é 12 menos 6? 12 menos 6 é 6 sobre 7. Então, esse é o resultado. E perceba, pode fazer seus testes aí, que é uma fração irredutível. Então, exemplo 6. Mais um exemplo sobre a subtração. Seria quem? 20 sobre 12 menos 6 sobre 12. Isso vai dar o quê? Veja que os denominadores são iguais. Se os denominadores são iguais, significa o quê? Que eu posso só subtrair os numeradores. Então, vai ficar 20 menos 6 sobre 12. 20 menos 6, 14 sobre 12. Pelas simplificações que aprendemos, divide por 2 em cima e também divide por 2 embaixo, para não alterar o valor da fração. Então, fica 7 sextos. Mais um exemplo. O exemplo 8. Exemplo 7, quero dizer. No exemplo 7, nós temos. Então, aí já vamos usar as regras de sinais que aprendemos. Menos 7 sobre 15, ou 7 quinzeavos, certo? Menos 3 quinzeavos. Eu sempre vou estar tentando usar o máximo de nomenclatura possível para você aprender as várias nomenclaturas que existem sobre isso. Então, veja. Como eu falei, os denominadores são iguais, olhem. São iguais. Se os denominadores são iguais, é só somar os numeradores. Então, menos 7 menos 3 sobre 15. Então, vai ficar menos 10 sobre 15, que divide por 2 em cima e embaixo. Não, por 2 não, melhor, porque 15 não divide por 2. Desculpa aí. Divide por 5 em cima e embaixo. Então, vai ficar menos 2 sobre 3. E essa era a resposta. E essa é a resposta dessa operação, dessa expressão. Exemplo 8. No exemplo 8, nós temos
menos 6 décimos, ou menos 6 sobre 10, mais 2 décimos, ou 2 sobre 10. Do mesmo jeito, se os denominadores são iguais, fazer isso é tranquilo. Então vai ficar menos 6 mais 2 sobre 10, que fica menos 4 sobre 10, que dá para dividir por 2 em cima e embaixo, fica menos 2 sobre 5. E essa é a nossa resposta. No próximo exemplo, o exemplo 9, vamos misturar agora somas e subtrações. E você vai ver que também não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Então vamos lá. No exemplo 9 nós temos menos 6 quintos mais 2 quintos menos 4 quintos. Como resolver isso? Bom, como eu disse, faz 2 em 2 separadamente. Então vai ficar o que aqui? Menos 6 mais 2, já que os denominadores são iguais, perceba isso, né? Se os denominadores são iguais, então vai ficar menos 6 mais 2 sobre 5. E esse aqui eu não mexi, então eu tenho que repetir para continuar igual, né? Menos 4 quintos. Menos 6 mais 2 é igual a menos 4 quintos menos 4 quintos. Perceba de novo que os denominadores são iguais. Então, se os denominadores são iguais, vai ficar como? Menos 4 sobre 5. Então, vai ficar menos 8 sobre 5, que é menos 8 quintos. E ela é irredutível, né? Vamos agora para o exemplo 10. No exemplo 10, nós temos menos 3 sétimos, ou menos 3 sobre 7, mais 12 sétimos e menos 5 sétimos. Novamente, como é que eu resolvo se tem 3? Resolve 2 de cada vez. Isso é tão importante que terá um próximo assunto, mas não agora, um pouco distante dessa aula, que é sobre expressões, que são contas gigantes. Mas você vai poder dividir essas contas em várias outras continhas. E é a mesma ideia que a gente está usando aqui. Então vamos lá. Os denominadores são iguais, como você pode perceber. Aqui 7 e aqui 7. Então eu só somo os numeradores. Então vai ficar menos 3 mais 12 sobre 7 menos 5 sétimos. Por que eu repeti? Porque eu não mexi nele. E se eu não mexi nele, eu tenho que repeti-lo. Então vai ficar menos 3 mais 12, 9, né? 9 sétimos, menos 5 sétimos. Perceba que os denominadores são iguais. Se os denominadores são iguais, significa o quê? Que eu posso somar, ou subtrair neste caso, que é a mesma coisa, os numeradores. Então vai ficar 9 menos 5 sobre 7, que é igual a 4 sobre 7, ou 4 sétimos. Vamos agora para o exemplo 11. Bom, no exemplo 11 nós temos menos 3 sobre 12, menos 4 sobre 12 e mais 5 sobre 12. Bom, eu posso dividir 2 por 2, né? Tranquilamente. Então vai ficar o quê? Menos 3. Ah, e por que eu posso fazer isso? Somar assim direto. Porque os denominadores são iguais. Então vai ficar menos 3 menos 4 sobre 12, mais 5 sobre 12. Menos 3 menos 4 é menos 7 sobre 12, mais 5 sobre 12. Como os denominadores também são iguais, posso usar a regra que a gente vem usando nesses exemplos todos. Então eu somo menos 7 mais 5 sobre 12, que dá menos 2 sobre 12. Como a gente aprendeu, eu posso simplificar por 2 e por 2, ficando menos 1
sobre 6. Bom, a pergunta é, e se os denominadores não forem iguais? Se eu tiver, por exemplo, 2 sobre 3 mais 3 sobre 2, qual seria o resultado disso? Bom, vai ficar, essa ideia aí vai ficar para a próxima aula. Na próxima aula, vamos somar frações com denominadores diferentes. Então, até a próxima. Se você entendeu tudo do que estudamos até agora, faça as listas de exercício que estão no site. O site está na descrição do vídeo. Se inscreva no canal e dê like e compartilhe para outras pessoas que têm dúvidas nessas coisas básicas da matemática acabarem com isso, que são extremamente importantes. Bom, valeu e até mais.